No programa de hoje vamos falar sobre problemas odontológicos na terceira idade, conhecer um pouco dos tratamentos e da forma de prevenir. Não saia daí! E para falar sobre isso, eu converso agora com o Dr. Giancarlo Crosara Lettieri, especialista em periodontia, traumatologia bucomaxilofacial e mestre em implantes dentários. Isso. Um currículo maravilhoso. Muito obrigado. Doutor, obrigado pela participação. É um prazer. Para a gente começar a conversar sobre essas complicações orais e soluções, né, que o senhor dá para os clientes, quais são os principais problemas dentários nos idosos que vão aparecendo com o envelhecimento? Olha, Gabriele, vamos começar pelo básico, né, que é a periodontia. A periodontia, pério é perto de, periodontia próximo ao dente. Então, a periodontia é a especialidade que cuida dos tecidos ao redor do dente, que é a gengiva e os ossos, né? Boa parte das crianças tem problemas de cárie. Boa parte dos idosos da terceira idade, eles vão apresentar doenças periodontais. Isso está relacionado com higiene bucal ou não? 100%. Toda doença periodontal advém da má higiene bucal, né? Ah, eu tenho um pai que tem característica hereditária. Tem muito pouco, mas a doença periodontal ela é basicamente formada pela placa bacteriana, que a gente remove diariamente com a escova com fio dental, e com a formação do tártaro. O tártaro ele se forma, ele gruda na superfície do dente, ele desce em direção à raiz, e à medida que ele desce em direção à raiz, ele destrói o osso. O osso é o que sustenta o dente. Perdeu o osso, perde o dente. Então, é muito comum, às vezes, o idoso perceber que os dentes dele, eles começam a entrar em mobilidade, um pouco de sangramento, às vezes sim, às vezes não, um mau gosto, às vezes um mau cheiro, às vezes sim, às vezes não, mas eles notam que os dentes eles se abalam e eles abrem. E à medida que esses dentes eles vão se abrindo, aquilo ali é uma característica da doença periodontal, que antigamente chamava-se de piorreia, né? Então, a doença periodontal, com certeza, é uma das grandes doenças do idoso, né? E que por falta, às vezes, de um diagnóstico precoce, ela evolui e chega a perder o dente, ou os dentes, né? Isso, eu ia perguntar quais as consequências dessas complicações. Hoje, cada vez mais se liga as doenças periodontais a nascimento de de crianças prematuramente, problemas articulares e problemas cardíacos. Lógico, a doença, ela é na boca e tudo passa pela boca. Então, quando a gente tem uma doença periodontal e não se percebe a doença periodontal, ela vai estragar todo o conjunto da saúde do paciente. Então, hoje, você tem vários estudos mostrando essa associação entre a doença gengival e problemas cardíacos, problemas articulares e problemas de nascimento de bebês prematuros, né? Doutor, antigamente a gente ouvia falar ou conheciam pessoas que iam, à medida que os dentes iam apresentando problemas, arrancavam e iam, né? A partir daquele momento começava a ficar sem dentes até que a dentadura então entraria ali. Isso. Hoje em dia essa é a solução? Arrancar o dente? Como é que funciona? Olha, eu falo assim, existe uma história que eu gosto de constar bastante, né? Os meus 4 avós morreram de dentadura. Os meus pais tiveram dentes arrancados. Eu tive algumas restaurações e os meus filhos não têm nada. Então, a evolução da odontologia nessas 4 gerações, nós saímos do paciente dentadura total ao paciente hoje cárie zero. Boa parte dos meus pacientes hoje, por exemplo, eles não têm cárie, eles não têm mais nada. Agora, a solução é extrair os dentes ou arrancar os dentes? Depende, né? Talvez exista um culto hoje exagerado na instalação de implantes, né? Eu pego diariamente aqui no meu consultório pacientes que não deveriam extrair os dentes e às vezes o paciente vem achando que a remoção do dente e a colocação do implante é uma melhor solução. Não necessariamente. Então o implante é um bom substituto ao dente, mas o dente ainda é melhor do que o implante, com certeza. E esse dente, à medida que as pessoas vão envelhecendo, ele sofrendo os desgastes, né? Desgastes, isso. Com alimentação, ou às vezes até com... Não existe alterações assim? Tem bastante. A boca da gente, ela é um equilíbrio.
À medida que os dentes são perdidos, os dentes vão saindo desse desequilíbrio. O que isso pode provocar? Vamos lá. Primeiro, a maloclusão. A maloclusão é os dentes fora de posição. Eles vão literalmente saindo da posição. E essa maloclusão pode provocar dores na articulação, na ATM. Né? E essas dores articulares, tem pacientes que, e uma grande quantidade de pacientes apresentam o que a gente chama de DTM, que é a disfunção dessa articulação. E aí tem dores de cabeça frequente, dores na nuca, dores na região próxima ao pescoço, procura o neurologista e não identifica que o problema vem da boca. Né? Então, boa parte dessas regiões, de dores de cabeça nessas regiões, alguns médicos hoje já conseguem identificar e encaminhar ao cirurgião dentista para que se faça a reabilitação, que seja através de implantes, que seja através de próteses, mas você devolver a que a gente chama de dimensão vertical, devolver o côndilo na posição ideal e dessa forma você resolver os problemas articulares. É muito comum isso hoje. Então, se a dentição não está da forma como deveria, isso vai prejudicando também essa... Lógico. Essa mecânica, né? Toda a mecânica, né? E ainda tem mais, né? À medida que os ossos da face são reduzidos, porque os ossos existem em função dos dentes. Quando eu perco meus dentes, eu perco os meus ossos da face, né? Então a gente pega e vai imitar idoso, por exemplo, a gente vai e você projeta a mandíbula para frente. Todo mundo que vai imitar velho, ele projeta a mandíbula para frente. Por quê? Porque você perdendo essa correlação, a mandíbula tende a ser projetada para frente. Né? E aí nisso vem os problemas articulares, né? Aí vem salivação reduzida, aí você tem uma série de problemas que você tem e todos oriundos às vezes de uma maloclusão. Doutor, e quais são então para esses problemas específicos uma forma de prevenir para que a gente consiga depois falar do tratamento de repente no segundo bloco, mas o que tem de prevenção nisso aí? Primeiro, você tratar os dentes cedo. Então, hoje, a criança, na nossa geração, a gente ia ao dentista depois que você tinha os dentes 7, 8, 10 anos de idade, né? Hoje não, hoje você vai ao dentista antes de você ter os dentes. Então, primeiro é isso, a prevenção começa com uma boa informação e um bom acesso ao dentista, né? E, óbvio, né, a água fluoretada reduzir na população em torno de 70% a 80% do índice de cárie de uma população. Para nós brasileiros aqui, isso é importantíssimo, né? Então, uma prevenção, ida ao dentista regular e identificações, um pedido de exame radiográfico anual. Isso é muito importante, porque às vezes o dentista não dá diagnóstico porque não tem um bom exame radiográfico, né? Mas esses cuidados, se você tomar e você fizer eles frequente, com certeza você consegue chegar hoje aos seus 102 anos aí com uma dentição perfeita, né? E a saúde da boca é essencial para a saúde geral do Cada indivíduo, vez né? mais você tem relacionamento das doenças bucais com a saúde geral. Por exemplo, agora passou uma lei onde está se discutindo a obrigatoriedade do cirurgião dentista dentro de uma UTI. Por quê? Porque o médico, ele às vezes não consegue identificar o que precisaria ser identificado dentro de uma UTI, de um problema bucal. E se você tem um problema bucal dentro de uma UTI, por exemplo, você pode estar disseminando a doença e aquilo ali se perpetuando. Então, hoje você tem acessos ao cirurgião dentista, aos hospitais, de uma forma normal. A gente hoje, que eu falo, eu não consigo mais saber aonde termina a medicina hoje e aonde começa a odontologia. Né? Elas já se fundiram e elas hoje eu trato o paciente como um todo, né? Você tem que ver o paciente como um todo. E além da parte, lógico, né, que é importante da saúde, existe também as considerações estéticas. Isso, muito, né? muito. Então, muito. os pacientes acima dos 60 anos te procuram com frequência para que essa condição estética seja melhorada, mantida. Porque isso também é importante, né? Muito. O bem-estar, a autoestima. Muito. Você resolve de várias formas, né? Eu falo assim que tem algumas famílias que às vezes vêm fazer consulta aqui que os filhos matam os pais antes do prazo, né? Porque você dá o tratamento para o paciente e aí o filho olha para a gente e fala assim, mas doutor, a minha mãe não está velha demais para esse tipo de tratamento, né? E isso é muito comum, né? Se o paciente tem uma saúde geral muito estável, se ele tem uma condição financeira que possa realizar o tratamento,
Poxa, por que não executá-lo? Então, vamos lá, compra uma cova para o seu pai e já põe em terra ele, né? Então, eu gosto de falar isso. E é muito comum isso hoje. Então, não justifica se você tem uma saúde em perfeitas condições, ou às vezes eu sou um diabético, mas sou um diabético controlado, eu tenho uma síndrome de Sjögren, mas eu sei conviver com uma síndrome de ressecamento bucal. Não, eu sou um paciente que sou hipertenso, mas sou um hipertenso controlado. Isso não é nenhum motivo mais hoje de você não realizar um tratamento bucal, seja ele com implantes, seja ele com cirurgias ortognáticas, que são cirurgias que você faz correções, por exemplo, a tratamentos de apneia. Né? Nós vamos então, os pacientes hoje, se você tem saúde, se você tem condição, tem base óssea, não, trate, reabilite. A reabilitação bucal, ela envolve não só o ato de mastigar, mas como a devolução ao paciente ao convívio social, à autoestima, e isso é fundamental, né? E se você se alimenta bem, óbvio, você tritura bem seus alimentos, aí vão ver os problemas estomacais, que você não consegue triturar os alimentos, né? E uma série de fatores que você tem. Complicações que às vezes começam na boca e que vão... E que às vezes não são identificados como se fossem problemas na boca. E são, boa parte deles, problemas odontológicos. Por exemplo, antigamente se colocava aparelho ortodôntico em criança. Hoje, você anda na rua, você vai no aeroporto, eu diria que seguramente hoje... vamos botar aí, 40% dos meus pacientes adultos têm tratamento ortodôntico. Interessante. Qual é o problema? Problema algum. Tem uma condição periodontal, os dentes estão saudáveis, a gengiva está saudável, você perdeu um dente, houve um desalinhamento, está indicado um tratamento ortodôntico, mesmo em pacientes mais idosos? Perfeitamente. Então eu não vejo razão de você falar, não, olha, mas eu tenho 60 anos de idade. Os implantes foram pensados, inicialmente, para pacientes idosos. Doutor, nós falamos no primeiro bloco sobre alguns problemas, né, relacionados à boca dos idosos e complicações e o que pode trazer. E aí ficamos no finalzinho com os implantes, para falar, né, dessa parte que é interessante dentro dessa área, né? Muito interessante. E o que tem de novo e quando que ela é indicada? Além de ser estético, podendo ser para resolver alguma complicação. Perfeito. Olha, essa semana mesmo eu peguei um implante meu realizado em 1998, né? 17 anos atrás. E implantes saudáveis, funcionais, eles estão na boca, o paciente está mastigando, ele está estético. Então, quando a gente avalia isso, e isso pessoalmente é uma satisfação muito grande, você fala assim, olha, eu consigo devolver, reabilitar a sua mordida, e os implantes hoje, quando indicados, quando bem indicados, eles chegam a um índice de 98% de sucesso. Então, o que você faz em cirurgia hoje que você dá 98% de sucesso? E implantes que estão meus pessoais funcionando há 18 anos. Os implantes mais antigos têm mais de 30 anos. Então, nada hoje em saúde você consegue uns resultados tão bons com implantes. Por isso que a implantodontia hoje ela é disseminada. Você hoje não é aceitável hoje um paciente usar a dentadura. Você tem condições hoje, todas as condições, é óbvio que nós temos que avaliar a condição financeira do paciente, a condição de saúde geral do paciente, mas hoje a odontologia consegue restabelecer a saúde do paciente de uma forma íntegra, né? Eu devolver os dentes aos pacientes, tanto na maxila quanto na mandíbula. Agora, existe muita história por aí, implantes imediatos, implantes fast food, implantes que você sem cortes, implantes... E aí passa a sensação que você vai entrar no McDonald's de um lado e vai sair do outro lado com o seu sanduíche pronto. Não é bem assim. A implantodontia houve uma evolução muito grande. Hoje a gente tem, por exemplo, plasmas de plaquetas que a gente usa, que é coletas do próprio sangue do paciente, utilização disso como formas de biomateriais de reconstrução. E isso acelera o processo? Acelera o processo de cicatrização, você faz uma construção de tecidos ósseos. Agora,
tudo a gente avalia, não serve para todo mundo. Então, assim, o perigoso dessa história é que a gente, às vezes, passa, não, então eu vou chegar lá, eu vou colocar meus implantes e em uma semana eu estou com meus casos prontos. São todos os pacientes assim? Não, não são todos os pacientes assim. Então, a gente tem que avaliar isso, é um cuidado que o profissional, que o paciente deve ter, escolha bem o seu profissional, certifique que ele tem uma experiência já, uma bagagem de experiência maior, e a partir dali você consegue realmente ter sucesso. Mas hoje a implantodontia consegue te devolver de uma forma íntegra uma reabilitação oral, funcional, estética ao paciente de uma forma fantástica. E isso vale para qualquer tipo de dente? Existe então implantes até dos dentes maiores, posteriores, a boca toda? Para todos os dentes. Agora, às vezes você não precisa reabilitar dente a dente. Por exemplo, quando eu perdi todos os meus dentes, e se eu quiser reabilitar com algum tipo de prótese, às vezes 4 implantes numa mandíbula você consegue repor 12 dentes para 4 implantes. Então, não necessariamente você contabiliza cada dente perdido para um implante. Agora, é óbvio que se eu perdi um único dente, eu consigo repor um único dente com um único implante? Perfeitamente, eu consigo repor. Agora, existem casos onde você tem que fazer enxertos ósseos, reconstruções ósseas, reconstruções gengivais, mas esses casos hoje eles são bem previsíveis, né? E aí o conselho que eu dou escolha bem o seu profissional, né? Existe uma gama muito grande de profissionais na área hoje, existe uma gama muito grande de produtos nacionais, importados. Hoje tem implantes nacionais, por exemplo. Existe uma fábrica nacional agora que foi comprada por uma empresa internacional por milhões de dólares. Então, assim, mas só implante nacional, implante importado. Não, os implantes nacionais funcionam muito bem, os implantes importados funcionam muito bem. Na verdade, escolha bem o seu profissional, não pelo implante, mas pelo profissional. Isso é fundamental. Isso é muito importante. Doutor, e dentro da sua carreira, né, que é de sucesso, enfim, os exemplos mais que te vem à mente, assim, para que a gente consiga trazer para quem está nos assistindo essas histórias de sucesso. Alguns exemplos de pessoas que de repente chegaram desesperançosas, com alguns problemas um pouco mais sérios e que conseguiram reabilitar a estrutura bucal. Isso é diário, é impressionante. Eu atendi um paciente essa semana agora que ele ficou 15 anos, ele viajou para o exterior e voltou, e eu fiz os exames radiográficos dele e ele me fez um comentário muito interessante. Ele falou assim: doutor, na época eu dei um carro para reconstruir a minha boca. Existe muito essa história, né? Eu dei um carro para reconstruir minha boca. Eu tenho um carro na boca. Eu tenho um carro na boca, né? E tem 15 anos que ele tem esse carro na boca, funcionando, estético, mastigando, e ele falou: foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Tem 15 anos que eu utilizo esse carro na minha boca e ele me dá 15 anos de alegria. Então, histórias são diárias, e a gente recebe, às vezes, eu trabalho com projetos sociais e é diário isso, né? As pessoas te ligando: olha, eu estou com um caso assim para tentar resolver, para tentar fazer, e a gente vai fazendo à medida que consegue. Mas você ter uma profissão onde você consegue reabilitar um paciente estética, funcionalmente, né? Socialmente, é muito bom, é muito agradável. Eu sou uma pessoa muito feliz com o que eu faço. Olha que legal. Te parabenizo desde já. Muito obrigado. E antes da gente terminar, gostaria de saber o que as pessoas, os que estão nos assistindo, né? Pessoas que já passaram dos 60 anos, o que eles poderiam fazer a partir de agora para correr atrás do prejuízo, né? Para de repente eu falar: nossa, eu nunca cuidei tanto da minha boca como deveria, nunca me interessei tanto, ou não tive oportunidade, enfim, ou isso nunca foi prioridade naquele momento da vida. Perfeito. O que eu devo fazer a partir de agora para tentar, então, manter uma saúde bucal adequada e conseguir com isso não ter prejuízos para a própria saúde? Perfeito. Nós brasileiros, nós somos um povo um pouco diferenciado, né? Eu, quando atendo estrangeiros aqui, a gente percebe nitidamente a diferença entre o brasileiro e o estrangeiro.
Se você vai em Portugal, por exemplo, o português ele não tem muito cuidado com a boca dele. Ele às vezes pode até ter uma condição financeira boa, né? Não estou falando mal dos portugueses, né? Mas estou dando um exemplo. Né? O árabe, por exemplo, ele não é cultural. O brasileiro ele tem muito cuidado com a estética, ele tem muito cuidado com a pele, ele tem muito cuidado com o cabelo e ele tem muito cuidado com os dentes, né? Então, se eu fosse falar, olha, o que a gente deve fazer, primeiro procure o dentista pelo menos uma vez ao ano, no mínimo, e execute um exame radiográfico total da sua boca pelo menos uma vez ao ano. Então, isso vai dar ao cirurgião dentista a capacidade dele dar diagnósticos precoces e realizar tratamentos enquanto eles ainda são pequenos. Então, não deixe a coisa complicar para depois você tentar corrigir. Então, isso aí, quanto mais rápido você dá um diagnóstico em qualquer tipo de doença, mais barato é o tratamento, mais preventivo é o tratamento. E nunca é tarde, né? E nunca é tarde, muito pelo contrário. Eu acho que a terceira idade, os pacientes acima de 50 anos, 60 anos, eu estou com 52 anos de idade já, tá? Então eu vejo assim, você fala assim, qual a diferença que eu tenho hoje? Se a gente for comparar eu com 52 anos de idade hoje a um indivíduo há 40 anos atrás, a diferença é bruta. Então, quantos anos nós vamos viver? 100? 110? Então, está na hora de começar, é agora. Então, esse negócio de falar, eu estou mais velho ou eu estou velho, não existe isso. Você tem que estar com a cabeça boa, você tem que estar com a saúde boa, com seus exames bem, e se você está com a saúde boa, a cabeça boa, por que não ter seus dentes de volta? É verdade. Tá? Então, eu critico muito os filhos que matam os pais antes do prazo. Não façam isso, não façam isso. Tem saúde, tem educação, ele tem interesse, ele quer refazer, puxa vida. Invista na qualidade de vida, né? Invista na sua qualidade de vida. E se tem uma coisa hoje que a gente tem que buscar, é qualidade de vida. Né? É óbvio que existe todo um fator estético envolvido, mas não é a estética. Né? Às vezes o paciente fala assim, poxa, mas ele precisa disso. Poxa, por que não? Por que não reabilitá-lo? Tá? Então eu vejo hoje com bons olhos, eu acho que a odontologia hoje consegue proporcionar, se não 100%, mas 98% de um processo de reabilitação, mesmo para aqueles casos de pacientes sedentados totais. Né? Tem cirurgias hoje de reconstruções à base de líquido, que você faz as reconstruções de boca, você tem biomateriais, você tem os implantes, você tem as cirurgias ortognáticas. Então, assim, procure o seu dentista, faça pelo menos um exame anual, pelo menos, e tire pelo menos uma radiografia boca total. Até porque, né, doutor, aproveitando esse finalzinho do programa, não existe só, que nós conversamos um pouquinho antes do início, não existe só o problema oral que a gente conhece, né? Existe também, às vezes, problemas oncológicos, né? Tumores, respiratórios também que estão relacionados. Hoje a odontologia, eu falo, hoje a gente está muito mesclado dentro da área médica, não tem como, né? Esses pacientes com apneia, por exemplo, com pacientes que têm dificuldades, o paciente com apneia é terrível, ele não tem concentração, ele dorme no trabalho. Que é a os pausa acidentes respiratória, né? São os pacientes que, durante o sono, eles literalmente param de respirar. Então, eles não entram em REM, eles entram naquele sono profundo. E quando eu não entro em sono profundo, eu não concentro. O nosso sistema imunológico ele é construído de noite. Então, quando eu não durmo bem, eu não concentro, eu caio meu sistema imunológico, eu sou um paciente mais doente, meus índices de acidentes de carro aumentam, a minha concentração na escola, no trabalho piora. Então, todos esses tratamentos hoje, lógico, você pode fazer exames que são polissonografias, exames que você faz essa avaliação da qualidade que você, ou da frequência dessa apneia, ou o quanto que ela está te prejudicando. E a odontologia veio a somar a medicina hoje nesses tratamentos, com reabilitações, não sejam cirúrgicas, de avanços mandibulares, mas com aparelhos ortodônticos que podem ajudar o paciente a ter uma qualidade de sono melhor, né? Então a odontologia vai da estética para o tratamento, passa pela parte respiratória, cuida também da parte, às vezes, né, de tumores ou que às vezes passa despercebido. Né? Ou discrepâncias. Eu vou operar uma paciente agora, onde um dos côndilos dela está crescendo mais do que o outro e o rosto dela literalmente foi para o lado. Então você olha, ela é torta para a esquerda. Uma simetria. Isso, completamente assimétrica. Essa ausência de simetria dá para um processo de atividade condilar excessivo.
Então, esses pacientes, é o cirurgião dentista que trata, vai para centro cirúrgico, anestesia. Ah, mas médico, dentista vai para centro cirúrgico, anestesia geral, e aí são feitas fraturas na face, correções dessas assimetrias e acertos da mordida desse paciente. E isso, mas e o paciente de 50? Não tem problema algum. Está em saúde perfeita, tem condições, tem um plano de saúde, consegue trabalhar bem? Trate. Pode fazer. Doutor, agradeço imensamente. Isso, é um prazer. É rápido, mas é intenso, né? É muito grande o assunto, né? Isso. A gente poderia passar mais 2 dias conversando aqui. Isso mesmo. Mas acho que as pessoas em casa vão gostar e conseguiram entender. Eu espero que eu tenha contribuído e se precisar mais, estou à disposição. Tá, obrigada. Um prazer. O Depois do Jeans fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá.